Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa de hoje. Recebemos aqui de volta o nosso amigo Caliban Calides, que responderá perguntas sobre o panteísmo e a individualidade depois da morte. Seja bem-vindo, Caliban. Oi, João. Muito boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. Muito boa noite. Prezado Caliban, como você deve estar informado, existem algumas escolas de pensamento respeitosas que são voltadas para a ética e moral, mas que, entretanto, negam a existência de um Criador ou de Deus. O que você pensa dessas escolas? Olha, esse tipo de pensamento, né, de escolas de pensamento, sempre existiu, pelo que eu saiba, né? No caso, por exemplo, da Bíblia, né, existiam lá os saduceus, que é um pouco diferente disso, né? E eles acreditavam na existência de Deus, mas não acreditavam na existência da sobrevivência da alma. Era uma coisa assim, bastante diferente, né? Os saduceus, acreditar em Deus, mas não acreditar na sobrevivência do espírito. Também não acreditavam na ressurreição. Por que eu comecei falando de uma religião que acreditava em Deus, mas não acreditava na sobrevivência? Porque me parecem as duas ideias tão interligadas que é impossível, pelo menos para mim, dissociar uma coisa de outra. Se eu acredito no espírito, eu acredito na individualidade desse espírito, porque para mim não faz sentido uma crença no espírito e uma não crença num poder criador. Como seria o universo sem Deus, sem um criador, e com os espíritos? Esses espíritos seriam todos imortais? E como é que se daria esse sistema? Seriam, desculpe a pergunta, está num nível até, a resposta minha está num nível até mais baixo, né? Quem manda nisso tudo? Quem comanda isso tudo? Eu acho que essa pergunta ela é implícita, né? Se nós vemos aí os espíritos, a gente logo imagina que deve existir uma ordenação, um ordenamento, deve existir uma hierarquia. Eu imagino assim, eu não consigo imaginar que os espíritos todos, eles então governariam o universo. De que forma? Como é que eles entrariam em contato uns com os outros? Não me parece, não lhe parece, não parece a vocês, um tanto quanto contraditório acreditar-se na individualidade do espírito, ou acreditar no espírito, e não acreditar que ele foi criado por alguém ou por alguma coisa? Nós podemos conceber, então, que tudo que existe é um conjunto inexplicável. Eu tenho grandes dificuldades em acreditar na logicidade desse tipo de crença. São sistemas, dizem alguns, né? São sistemas voltados para a ética, para a moral. E eu passo já uma pergunta assim: a ética e a moral é a responsabilização que cada um tem em relação
ao meio social em que vive, tudo bem. Mas os espíritos estariam todos assim, erráticos, entende? Cada um com o seu pensamento, e sempre foi assim. Eu tenho grande dificuldade quando você elimina a figura da causa. Então, tudo seria só efeito, ou seja, os espíritos seriam, eles próprios são a causa de tudo. Eu não consigo, sinceramente, tenho grande dificuldade de raciocinar nesse sentido, dessa maneira. Me parecem esses pensamentos, se eu vou falar isso, né, com todo respeito por quem acredita, né, que possa existir o universo sem a existência de um Criador. Eu acho isso contraditório. Falta uma parte, não faz sentido, pelo menos para mim, né? Mas, evidentemente, existem pessoas que acreditam que isso faz sentido. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo de YouTube e um grande cientista, né, que eu respeito muito, não vou nem citar o nome para não gerar polêmica, né? Esse cientista, ele defende a seguinte ideia: o verdadeiro criador é o cérebro. Você deve até saber quem é essa pessoa, eu não vou aqui colocar nomes e tudo, tenho a maior admiração por esse cientista brasileiro, inclusive. Ele diz, ó, é o cérebro que é o verdadeiro criador de tudo. Isso me pareceu de uma arrogância sem limites. E essa pessoa não parece ser arrogante. É uma pessoa voltada à ética, voltada à moral, ao respeito às leis, respeito à ciência. Mas quando eu ouvi esse cientista, que é um cientista, dizer isso, que o cérebro é a causa de tudo, o criador de tudo, eu me assustei um pouco, porque para mim ficou evidente a confusão entre causa e efeito. O cérebro, então, ele é o criador de tudo, mas ele vai ser destruído, não vai? Ou ele vai ter Alzheimer, e aí pronto, o criador, então, ele vai ficar deteriorado, ele vai apodrecer, esse criador. Eu estou colocando esse assunto, e aparentemente não tem nada a ver com a pergunta, mas eu acho que tem. Que você colocar a causa, eliminar a causa, né? Eliminar a causa. E a partir de uma certa, de um certo ponto, você dizer, esse aqui é o topo. Então, seriam os espíritos, né? As mentes, ou que o valha, coisa semelhante, né? O topo. Olha, obviamente, a primeira pergunta que uma criança de 2 anos de idade vai fazer, ele não precisa estudar, não precisa nada, ele vai falar assim, quem foi que fez? Isso é basilar. Você observa, uma criança olha para o céu, né? Ele fala assim, quem foi que fez o céu? O quem, né? Quem foi que fez? Mas ninguém ensinou a criança. Ela automaticamente ela vê pessoas fazendo coisa, vê o pai dela, a mãe dela fazendo uma coisa, ele fala, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez isso. Aí ele olha, por exemplo, a chuva, o trovão, não sei quem faz. Quem que está fazendo isso? É automático. Não precisa de ter a pessoa frequentar a universidade, ser cientista, filósofo, sei lá o que, né? Coisa semelhante, né? É uma pergunta automática. Então, quando você retira você tira o topo do edifício da casa, o que acontece? Você tira o topo da casa, vai chover dentro, né? Eu acho que fica descoberto, né? Esse pensamento, ele se fragiliza. Então, o topo é o homem, né? O topo é o homem.
Isso não é uma arrogância sem limites, não. Você colocar um ser falível, sujeito a doenças, sujeito a até se tornar um idiota, né? Vamos dizer assim, no sentido da palavra idiota, não no sentido pejorativo. Vai ficar privado das suas capacidades mentais, né? O que seria, então, esse cérebro, né? Então, eu acho assim que acreditar dessa maneira ou não acreditar em nada é muito parecido. É muito semelhante, tá? Você acreditar dessa forma e não acreditar em coisa alguma. Seria assim, eu só acredito no que eu estou vendo. Se eu vejo, então existe. Se eu não vejo, não existe. Esse raciocínio, ele tem essa falha, do meu ponto de vista. Que eu transformo a realidade parafísica ou metafísica, né, em algo que não existe. Então, nós caímos no materialismo. No momento em que a gente diz que só as coisas que nós vemos, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, elas têm uma razão de ser, sendo, por exemplo, Deus uma invenção, né, do cérebro humano. Alguns cérebros aí não sabe por quê, não posso nem colocar a palavra Deus, né? Não sabe Deus por quê, né? Sabe-se lá por quê. Alguns cérebros inventaram Deus, então. E todos os outros ficaram submetidos à ditadura desses que inventaram Deus, que na verdade nunca existiu, não existe e nunca existirá. O que difere essa crença do materialismo mais vulgar? O que difere? Tudo é o que nós vemos. Então, os espíritos nós temos, se o espírito é tudo, nós temos espíritos analfabetos, temos espíritos maus, temos espíritos... Fica meio sem sentido. E aí, mais sem sentido ainda, é aqueles que acreditam na sobrevivência, inclusive na reencarnação, mas não acreditam em Deus. Aí, para mim, perde totalmente o sentido. Que é uma coisa tão automática, você acreditar na sobrevivência da alma, corresponde, né, que é o outro lado da questão, a acreditar na anterioridade da alma. E acreditar na eternidade do espírito é acreditar na eternidade de uma força. Que o homem, né? Será que o homem... E o que seria feito, né? O que seriam feitos dos animais, por exemplo? Que né, seria também para recrear a nossa vista, as estrelas? Para mim, sabe, esse tipo de pensamento, ele não difere muito do materialismo concreto, que é o que a gente vê no mundo. A gente vê, por exemplo, como caminha a nossa ciência. Fala assim, os espíritas, aí ele coloca sempre entre aspas, acreditam na sobrevivência, põe entre aspas. Tipo assim, é uma patuleia que acredita num monte de coisas que não se pode provar. Como o outro falou aí, olha, o Sócrates, né? O Sócrates, ele ficou encantado com a possibilidade da existência de uma vida no além-túmulo, né? Então, ele quis experimentar. A pessoa que fala isso, ele não acredita na sobrevivência. Quando ele fala que a pessoa ficou encantada, e é um filósofo que fala isso, ele está negando a sobrevivência da alma. Ele está colocando entre aspas, ele está usando a palavra encantado, né? Ele está dizendo assim, essa turma aí acredita nisso. Então, eles falam assim, dizem os espíritas, dizem os espiritualistas, dizem os religiosos que Deus existe. E Deus está entre aspas. Como se fosse uma coisa, assim, uma coisa sem importância. Como se a religião, e estou colocando religião com um R bem grandão, fosse uma loucura dos homens. Se fosse uma doença que ataca o ser humano.
Porque se você observar, a crença num poder superior, ela existe em todos os povos, em todas as épocas, em todos os climas, tá? Em todas as culturas, sempre existiu. Então, o homem é que é doente, né? Se Deus não existe, toda a humanidade nasceu com defeito, nasceu com essa ideia errada. Então, eles não são, então, o top, não. Nasceu com defeito. Já que é verdade, segundo dizem, né, essas pessoas, detratores da ideia de Deus, né? Ele diz que Deus não existe, então, obviamente, todas essas mentes da humanidade, do passado, do presente e até do futuro, são seres que, infelizmente, vieram com defeito de fábrica. Não era para ser. O certo seria as pessoas não perguntarem quem foi que fez e falar assim, tá feito, então foi ele mesmo que se fez. Quando a criança, então, chegasse para nós e perguntasse, não sei quem foi que fez o sol, quem foi que fez a lua, nós deveríamos falar assim, que pergunta é essa? A lua está lá e o sol está lá e tudo bom, tá? E para de perguntar, por que você está fazendo essa pergunta? A gente teria que reeducar essa mente doente, né? Que já nasce doente, né? Com 2 anos de idade, já vem com a doença. Já pensa que quem foi que fez. Aí você fala assim, quem foi que fez? Sei lá, foi um cara aí que fez, mas foi embora, morreu, sei lá. Não sei quem foi não, tá? Mas deixou feito aí. Então, não vejo diferença, para resumir essa arenga minha aqui, né? Não vejo diferença entre esse tipo de escola de pensamento e o materialismo em relação às suas consequências. Veja bem, tá? Pode ser que, em alguns casos, a presença da ética e da moral justifique-se. Mas é muito pouco para ser diferente, até porque a ciência também defende o bem-estar das pessoas. Então, vejo que, né, precisássemos, então, dessa escola de pensamento. Bastar-nos-ia a ciência. Então, esse tipo de ideias, filosofias e religiões deviam ser sepultados para sempre, que são loucuras da mente humana, e deveriam só seguir a ciência concreta. Nós devíamos abolir, então, todo o passado, abolir no presente e abolir no futuro qualquer manifestação dessa doença mental, de se perguntar quem foi que fez. Então, sabe, eu não sei se eu fui claro, né? Mas realmente, para mim, é um grande escândalo um tipo de coisa desse, tá? Para mim, tá? Para aqui, o Caliban, e isso é um grande escândalo. Para mim, não faz o menor sentido. Caliban, continuando neste tema, é de se observar que existe entre muitos ateístas e agnósticos um senso de superioridade racional sobre os religiosos de modo geral, que quase exclusivamente são considerados fanáticos por eles. O que você poderia nos dizer sobre isso? Eu vejo muita gente falar sobre isso, João, assim, que os ateus são melhores porque eles não cometem crimes em nome de Deus, né? E é uma maneira de se apreciar a questão. O fato de existirem ateus ou agnósticos, né, que pratiquem a benemerência ou a solidariedade humana e respeitem os seus semelhantes, não nos dá o direito de acreditar que todos sejam dessa forma. Nós podemos até dizer que alguns são assim. Eu não posso dizer que todos são assim, não. A maioria, acredito eu, dos ateus, não são pessoas colaborativas com seus semelhantes. Isso é uma questão também difícil de se demonstrar, é quase axiomático.
O que eu posso dizer, e eu acho que acontece, é que a gente chama de ateu, às vezes, ou até a própria pessoa se autodeclara como ateu, é aquele tipo de pessoa que não acredita nas religiões que são oferecidas para ele na bandeja da vida. Então, você tem religião A, religião B, religião C, são muito parecidas, né? E existem pessoas que não gostam disso, até diria com grandes razões, para não aderirem à religião A, B, C ou D. Mas eu não acredito que exista isso, seja uma regra. Os ateus, eles são todos legais. Eu acho que não. Tá? Eu acho até que, pelo contrário, acredito que seja uma minoria deles que vai demonstrar um defeito no ateísmo, né? Que é se preocupar com o próximo. Eu acho assim, né? Porque seria um ateu, né? E até conheço alguns, né, que se declaram ateus e tudo. E são pessoas boas, vamos dizer assim, né? Mas tem uns que são extremamente desagradáveis, tá? Tem uns que são muito difíceis. Eu estava assistindo até um dos programas que eu gosto de assistir, de política e tudo, quando o organizador do programa lá, ele começou ironizando todos os tipos de religião existentes no mundo e falando arrogantemente a respeito da ciência de que ele dizia defensor e portador, né? E assim, com aquela empáfia total de que Deus não existe, que o Chico Xavier é um... Como é que ele falou? Chico Xavier é um piegas, um fanático medieval. Falou assim, de Chico Xavier. Então, essa pessoa, com muito azedume, com muita amargura que eu acho que tem o ateu verdadeiro, eu acho difícil você encontrar um ateu doce, de coração aberto. Eu acho que a maioria, pelo contrário, se ele não acredita que tem um pai, obviamente, o outro lá... A questão também, nós podemos deduzir, se eu não tenho pai, eu não tenho irmão. Se eu não tenho pai, você não tem pai, né? Como é que eu sou seu irmão? Não faz sentido eu te chamar de irmão. Faz sentido chamar de irmão se eu tiver o mesmo pai que você. Mas se não existe pai para ninguém, então estão todos separados infinitamente uns dos outros, inexoravelmente uns dos outros. Então eu digo assim, aquele ateu ali, ele é legal, ele é bacana. Ele não é verdadeiramente um ateu. Ele pode não ser um católico, um budista, um protestante, um muçulmano, né? Ele não é essas coisas. Mas eu não acredito que ele seja um negador. E se negar, também não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido eu lutar pelo bem de uma sociedade que eu não vou desfrutar. Sei que parece egoístico falar dessa forma, né? Por exemplo, para que eu vou me preocupar com a sorte do meu tataraneto se tudo isso é sem sentido? Cada qual vai fazer o que deu na telha, né? Não é isso? Vai fazer, se for o caso, vou lá, vou pegar uma metralhadora, vou matar todo mundo. Tudo bem, tá? Não existe nada, não existe responsabilidade, ninguém é meu irmão, né? Ninguém é meu irmão. Para que eu estou aqui? Eu vou sofrer o porquê? Vejam que o pensamento ateístico puro, ele não consegue se sustentar. Mas também, nós não vamos aqui atirar pedra, porque nós sabemos que o que produziu esse ateísmo foram os desvios e excessos dos religiosos hipócritas. Foi isso que aconteceu.
e daqueles que negaram sistematicamente a ciência quando era evidente uma coisa. Por exemplo, a Terra é redonda, né? Não, a Terra é plana. E se a ciência batia, né, naquela tecla de acreditar em coisas inacreditáveis, o bom senso levou algumas pessoas a rejeitar. Nós já falamos sobre isso. No Renascimento, isso aconteceu. Uma rejeição àquele modelo autocrático da igreja. E foi substituído pelo modelo quê? Autocrático da ciência. Então, são excessos, né? A reação desproporcional e tudo. Então, não acredito que realmente exista, tá? Aquele ateu cristão, no sentido, entre aspas, da palavra cristã, né? Até porque, na experiência que eu tive com pessoas realmente ateístas, essas pessoas são bastante amargas, bastante azedas, porque é uma infelicidade você não ter pai. Você ser órfão do pai e não entender nada do que está acontecendo. É uma grande infelicidade você não ter explicações. Você não saber o porquê da vida. E a ideia de nós termos uma paternidade, ter um pai, ela é extremamente confortadora. Principalmente nós imaginamos que esse pai é bom, né? Se ele for mal também, né? Vamos querer fugir dele, né? Então, o Deus que nos apresentaram, parece que tudo não tem nada a ver, mas tem, sabe, João? Estava assistindo um vídeo de YouTube, ainda hoje. Aí estava assim, o tema era assim, por que Deus mandou matar certos povos? Porque, olha que pergunta, porque o cara quer explicar o inexplicável. Por que Deus mandou matar? Meu Deus, Deus não mandou matar ninguém. Será que preciso falar quantas vezes que Deus não é o Deus de um povo, mas é o Deus do universo inteiro? Então, esse tipo de Deus assusta, né? Então, não dei sorte, né? De nascer naquele país, né? Que aquele Deus lá, ele protegia, né? Então, é isso que a gente está falando. Não acredito, sinceramente, João, que exista o ateu puro bondoso, tá? Não creio. Se a gente pegar o coração do ateu lá no fundo, assim, a gente vai ver que ele tem uma mágoa e um recalque, né? Mas a gente vai levá-lo, tá? É nosso irmão também, é nosso irmão. Porque é o irmão que esqueceu do pai, né? Mas é nosso irmão. Mas também não me considero melhor, para elucidar isso de uma vez por todas, eu não me considero melhor porque eu tenha uma crença em Deus, não. Não é isso que vai me distinguir, não. Vai me distinguir é realmente como eu sou solidário com o meu irmão. De que maneira eu auxilio o meu semelhante. E meu semelhante é a outra pessoa. Então, essa crença, eu gostaria muito que todos, né, vou dizer como Paulo de Tarso falou na epístola, né, aos Coríntios, né? Gostaria que todos pensassem como eu. Mas se não pensarem, né, também não vou destiná-los ao fogo eterno de nenhum inferno, não, né? Desejo que eles mudem de ideia com o decorrer do tempo. Muito bem. Voltando ao tema das opiniões religiosas, gostaria de comentar que algumas doutrinas acreditam que após a morte as almas se fundem num grande todo, como gotas d'água no oceano, perdendo suas individualidades. O que você acha dessa ideia? Isso é o panteísmo, né? É o panteísmo. Allan Kardec, ele dedicou um bom tempo na introdução do Livro dos Espíritos falando desse assunto, né? O panteísmo, ele, na época, né, do Kardec, parecia como uma solução mágica para tudo, né? Você falar, tudo isso aí que a gente está vendo, tudo é Deus. Não é? Tudo é Deus. A matéria é Deus. Tudo até dá para se entender, né, um pouco da confusão, né? Como se Deus fosse a somatória
somatória de todas as partes. Olha a diferença do monismo de Pietro Baldi para o panteísmo que Kardec combateu. No monismo de Pietro Baldi, Deus é a causa. No espiritismo também, Deus é a causa. No panteísmo, Deus é a consequência. Então, o sinal está trocado. Se eu, então, imagino assim que Deus, né? Deus, ele se desfaz em 1000 partículas, né? Infinitas partículas. Ele, então, não tem unidade. Ele não tem autonomia. Ele não tem poder. Ora ele é bom, ora ele é mau. Ora ele é concreto, outra hora ele é etéreo. Essa crença, eu acredito que já perdeu bastante espaço, mas ainda seduz muita gente de acreditar isso, né? Que nós somos as gotas que vamos nos desfazer, né? No imenso oceano e deixar, né, automaticamente de existir, né? Deixa de você. Se você é uma gota d'água e você cai no oceano, você deixa de ser aquela gota d'água, portanto, você não existe mais. É isso que diz o panteísmo, né? Que não existe individualidade. E muitos insistem em que Deus também não seja pessoal. Eu acredito que seja um grande erro, tá? Você tem que imaginar se a pessoa de Deus, pessoa não no sentido de pessoa humana, tá? Evidentemente, né? Mas Deus tem que ser pessoal. Ele tem que ser alguém. Mesmo que esse alguém seja alguém, para mim, inconoscível, infinito, né? Mas ele é alguém. Ele tem uma pessoa. Ele não pode ser 2 ou 3, 4 ou 5, 10 mil, entende? Deus é um. É um pensamento. Esse pensamento, por mais que eu não o alcance, ele é uma pessoa. Assim como Cristo é uma pessoa. Dizia, por exemplo, há muitos e muitos anos, numa casa espírita, né? Alguém me veio com a seguinte teoria que ele retirou de um livro psicografado. Ele falava assim, né? Não vou falar também o autor, não quero despertar nada de, né? Nenhum sentimento de polêmica sobre esse assunto. Dizia assim, Jesus, ele não é o Cristo, não. O Cristo tomou conta de Jesus. Tipo, ele foi invadido pelo Cristo. Jesus era um carpinteiro, estava lá com seu serrote na mão, tá certo? Como ele foi muito bonzinho, o Cristo, né? Ele entrou no corpo dele a partir desse momento e ele passou a ser Jesus Cristo, não era mais o Jesus. E eu, conversando com essa pessoa, falei assim, nossa, mas é tão estranho isso que você está falando. Quer dizer que ele não tinha personalidade, não? Ele não tinha ele não era, Jesus, então, ele era... O que ele era? Um robô? Ele era sei lá, ele estava incorporado pelo Espírito do Cristo, né? A pessoa, é isso aí. Tem obras que circulam no campo espírita, tá? E que, na minha humilde opinião, trazem bastante confusão. Então, essa questão aí do panteísmo, né? O Kardec, ele esmiuçou com muito detalhe essa questão, mostrando que há uma grande confusão de causa e efeito no panteísmo, nesse tipo de ideia. Há uma grande confusão, há uma inversão. E causa, né, é uma coisa, efeito é outra coisa. Você dizer que o efeito é a causa, você se confundiu.
Então, o que o Pietro Baldi falou, que muita gente pensa que é panteísmo, não é panteísmo. Vamos estudar com mais atenção a sua obra para descobrir o que é isso, o que é monismo, né? A noção que o Baldi nos traz do Deus transcendente, do Deus imanente, é muito interessante, né? Do Deus criador e do Deus, né? Do Deus da matéria, que desce a matéria para reconstituir e ajudar, né? Os seres caídos, né? E uma das suas manifestações no plano humano seria a figura de Jesus Cristo, né? Que é uma pessoa, tá? Uma pessoa, é um espírito. Não é o Criador, não. Incriado, nós já falamos disso. Acho que na reunião passada, né? Nós falamos, Jesus não é Deus. Deus é um ser divino, como nós também somos seres divinos. Nós também somos deuses, só que nós somos deuses decaídos, né? Ou seja, panteísmo, no grego quer dizer pan, quer dizer todo, teísmo é Deus, né? Tudo é Deus. Não. Tá? Não é assim, não. Há Deus, tem o Criador e tem a criatura. A criatura, ela é Deus, não nesse sentido absoluto. Apenas no sentido de ter as qualidades de ser feita da mesma essência, né? Ia falar matéria aqui, né? Da mesma essência, né? Nós somos semelhantes a Deus, não porque Deus é um homem, tem nariz, usa óculos, tem barba, bigode, né? Certo? É porque nós somos espírito, como Deus, a natureza de Deus é ser espírito, só que ele é um espírito infinito, né? Enquanto que nós somos essa gotinha aí, né? Mas a nossa gotinha, a gente é sempre uma gotinha, nós nunca perdemos a identidade. Que não faria sentido. Você perder a identidade é como você não ter nascido ou como se tiver morrido. Não tem sentido você falar em mergulhar no meio do oceano. E morreu, né? Morreu. Então, para que é a vida? Porque é uma brincadeirinha? Estão brincando com a gente? Te dou individualidade, depois te tomo? Eu sei que muita gente vai discordar disso, tá? Sei que muita gente, como diz, né? Muita gente boa pensa diferente da gente, né? Caliban, uma última pergunta. Algumas doutrinas pregam que o estado mais desejável, aquele que o ser deve almejar, seja o da supressão de todos os desejos, maus ou bons, o que levaria este ser ao nível máximo de felicidade e perfeição. Alguns adeptos de tais doutrinas chegam a concluir que esse nível máximo seja a imobilização do pensamento, a desintegração completa do ser, a destruição da individualidade e de sua consciência. Como você considera tais ideias? Eu vou começar falando com o máximo respeito, considero essas ideias muito loucas, né? Muito loucas. Pelas mesmas razões que não acredito no panteísmo. Destruição da personalidade é a morte, né? É o oposto da vida. Vida é ser. Você ser alguma coisa. Se você não é alguma coisa, você morreu. Seria melhor que você nem tivesse nascido. Para você ser o quê? O que eu vou deixar aqui? A felicidade minha, então, é deixar de existir? Então, Deus errou ao me criar. E depois ele, né? Ele, evidentemente, para quem acredita em Deus, né? Para quem acredita em Deus, obviamente. Então, ele errou. E depois ele me anulou, né? A felicidade máxima é não existir.
Isso, para mim, uma das maiores comprovações que houve uma queda espiritual. É se acreditar nessas coisas. Ser possível a morte para o espírito. E chamar essa morte de felicidade. No budismo, é budismo? Eu acho que é no budismo, tá sendo, preciso me corrigir se eu estiver errado. O que se fala sobre o desejo é que a roda imperial das múltiplas vidas, né, da reencarnação, ela é motivada pelo carro do desejo. O desejo é que traria as reencarnações. Mas se você me disse desejos bons ou maus, eu não vou poder concordar com você. Como assim? Um bom desejo não é bom? Desejar uma coisa boa não é bom? Desejar uma coisa má é mal, né? Mas desejar uma coisa boa não é bom? Como assim? Seja bom, seja mal. É óbvio que a palavra desejo aí está a esconder as paixões humanas. É o nome que foi dado no budismo para as paixões humanas. Quais são as paixões? Orgulho, egocentrismo, arrogância, avareza, mentira. Podemos enumerar, né, a quantidade de defeitos possíveis no ser humano. Isso aí está com o nome de desejos. É isso que prende o espírito no corpo material? Sim. São os defeitos que nos prendem aos corpos materiais e nos afastam da nossa verdadeira natureza, que é a verdadeira espiritual. Cessando os nossos defeitos, cessa a vinculação com os corpos materiais. Isso também é certo. Cessando os nossos defeitos, atingimos a perfeição de que somos herdeiros. Nem falei nem que é um presente que nós vamos ganhar, não. Nós recuperamos a perfeição que nós temos, que é a nossa meta, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Então, o Cristo nos dá essa meta de perfeição. E no budismo, né, há esse combate aos desejos, são os chamados desejos carnais, não é isso? Que vão nos prender na matéria. Todos esses defeitos são defeitos chamados defeitos carnais no cristianismo também. E isso é fato, que as reencarnações nos prendem nessa roda, né? Enquanto mantivermos os nossos defeitos, nós teremos que estar na escola do reaprendizado das reencarnações. Mas muitos tentaram eliminar essa vida material com muito assodamento, com muita pressa. Então vão nascer os sistemas de isolamento. No início do cristianismo vão surgir os mosteiros, os conventos. As pessoas vão fugir do mundo onde estão as tentações, né? E a gente sabe que deu no que deu, né? O Cristo, e a nossa referência maior será sempre ele não se afastou da luta no mundo. Ele não foi para o mosteiro. Ele não foi para o convento. Ele não subiu a montanha e ficou lá orando e não desceu na planície. Pelo contrário, ele se afastava às vezes, sim.
segundo o texto bíblico, se afastava das multidões e depois voltava para o aconchego das multidões. Ele não pregou uma religião de isolamento. Eu tenho grande respeito por todos os religiosos, sinceros, evidentemente, mas não aprovo o isolamento, e não aprovo essa fuga à vida do dia a dia. É no dia a dia que nós estamos em contato com os semelhantes. É nesse atrito, saudável entre os diferentes que nós demonstramos o valor da nossa crença. Eu não acredito que isolado, mas já está na codificação kardeciana aqui, estou até chovendo no molhado, Um homem isolado, nós não sabemos se ele é bom ou se ele é mau. Está numa ilha lá no deserto, lá. Ele não é bom nem mal, não tem outra pessoa para avaliar. Então, essa coisa de fugir das tentações, fugir dos desejos, motivou esse sistema de isolamento que imperou durante muito tempo e ainda impera no Oriente, e que nós temos do outro lado, no Ocidente, talvez uma falta de quietude, Eu acredito que um sistema desejável seria algo entre as duas coisas, sem exagero. Nem o materialismo voraz que nos faça mergulhar de roldão numa vida de insensatez, e nem o isolamento que nos faça fugir das nossas obrigações para com os nossos semelhantes. Precisamos, sim, no Ocidente, aprender o valor da quietude. Precisamos de estar em contato com a natureza, sair das cidades cheias de prédios por alguns dias, E irmos ao encontro, sim, das montanhas, dos rios, E vermos a natureza mais de perto. Mas é para que isso? É para depois nós voltarmos com mais energia, com mais força para vivenciar as experiências que temos que viver no dia a dia. Não podemos ficar eternamente orando na montanha. Os problemas não estão lá no topo da montanha. Os problemas estão na planície do mundo, onde nós temos que resolver os problemas do mundo. Nós temos que trabalhar pela paz do mundo, que vai partindo de cada um de nós, Principalmente quando nós enfrentarmos e aceitarmos cada qual o nosso trabalho nesse mundo, Não é fugindo desse trabalho que vou conseguir a santificação, não. Eu não acredito nos sistemas monásticos, em suma, Não, assim como não acredito na vida turbilhonante de Nova York, Não acredito também nisso. Que tem que tempo é dinheiro, nada disso, Viver na vida materializado, sem nada. São dois opostos, cada um tão prejudicial quanto o outro, de uma determinada maneira, Entretanto, as religiões têm sido isso, Tem sido o afastamento do mundo, e o mundo, por causa disso, se afasta da religião. Muito bem. Terminamos assim mais um programa. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, claro, o nosso amigo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!